Olá, boa tarde a todos. Ainda estou por aqui sozinha, mas rapidamente vai jantar a mim mais um pouco. Bem-vindos àquela que é a primeira foto do Animu e que tem aqui por objetivo dar a conhecer todos os empresários deste grupo. Portanto, estou aqui à espera do Pedro Carrasco, que se junta a mim. Enquanto ele não vem, pois que o BNI Mundo é um grupo de empresários, do qual fazem parte já 20 membros. Olá, Pedro! Olá! Boa tarde, Olá, Pedro, muito bem-vindo. Eu estava aqui a Obrigado. fazer uma pequena introdução àquilo que é o BNI Mundo, mas tenho a certeza que podemos fazê-la muito melhor juntos. Mas para começar, Pedro, quem és tu no BNI Mundo e na vida? Ora bom, sou Pedro Carrasco, sou um bom rapaz, casado com 3 filhos e tenho a atividade de business coach já desde 2009. Durante este tempo tenho desenvolvido essa atividade e conheci o BNI no ano de 2012. Este meu conhecimento do BNI foi sendo sedimentado, como funciona uma organização de networking profissional que tem vários grupos de empresários que se apoiam e que trocam referências de negócio entre si. E durante estes 8 anos, 2012 a 2020, o que aconteceu foi que fui ganhando à vontade nesta organização, e no início de 2020 a direção executiva de Lisboa fez-me o convite de criar um novo grupo do BNI, Business Network International, em Lisboa. Depois de pensar alguns dias, algumas semanas até, aceitei este convite e, portanto, tornei-me diretor consultor. É claro que tive que frequentar uma formação e a partir de fevereiro começaram os trabalhos. Ora, lindamente, muito bem. Então diz uma coisa, e no BNI Mundo que posição é que tu ocupas? Eu no BNI Mundo sou diretor consultor. O que é um diretor consultor? Ora, o que é que faz um diretor consultor? O que faz um diretor consultor é alguém que dá suporte ao grupo, não sendo membro. Eu sou membro de um outro grupo BNI, mas isso não interessa nada para o caso. O que interessa é que no BNI Mundo eu dou suporte ao grupo no sentido de se transformar num corpo de negócios, de troca de negócios, num corpo de desenvolvimento de negócios entre os seus membros. E foi esse o papel, foi essa a missão que eu assumi desde fevereiro de 2020. Portanto, há um ano. Muito bem. Então, e membros, número de membros, objetivo, visão do grupo, o que é que tens para dizer sobre isso? Ora bom, o BNI Mundo começou com 2 membros, aliás, começou com um, mais propriamente. E esse primeiro membro, eu gostava de o apresentar. Está aqui ao lado na imagem, é a Sandra Couto, e o que é que tu podes falar sobre ti? Olha, meu querido, então, pois que sim, pois que eu tive o grande privilégio de ser o primeiro membro do BNI Mundo. Eu sou consultora imobiliária, também sou membro do BNI já há mais de 2 anos. Acho que esta rede é poderosíssima em termos de troca de negócio, em termos de crescimento pessoal, em termos de conhecimento deste mundo que é o mundo dos empresários. E, portanto, foi uma grande sorte. Podemos dizer que foi uma coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências. Portanto, eu acho mesmo que foi uma grande sorte, motivada, obviamente, pela nossa amizade já de largos anos, que quando tu foste convidado, na mesma semana em que tu foste convidado para formar um grupo BNI, eu estava à procura de um novo grupo BNI para integrar. E, portanto, juntou-se aqui um bocadinho a fome à vontade de comer e partilhamos, obviamente, objetivos de negócios, não é? Portanto, é para isso que nós aqui estamos e partilhamos, obviamente, objetivos de crescimento que se uniram aqui neste grupo e muito bem. E basicamente foi isso, não é? Depois a partir daí foi começar a trabalhar, foi agregar membros à nossa volta e foi fazermos uma série de convites que também não tardaram a ser positivos e então a partir daí formarmos este grupo já muito simpático e já bastante grande de empresários, 20 empresários numa sala só, neste momento numa sala Zoom, obviamente, a falar dos seus negócios, a apresentarem-se e a ajudarem-se mutuamente, já dá uma rede e tanto. Esta feliz coincidência foi feliz para ambos, porque criar um novo grupo de networking, mesmo nesta estrutura que é o BNI e que é o BNI Lisboa, é um grande desafio. E é um grande desafio porque normalmente demora bastante tempo.
O facto de eu logo na primeira semana em que estava a começar a pensar os trabalhos, me aparecer um potencial membro, já tinha experiência, que ainda por cima eu conhecia bem, que considero que é uma networker natural, que é o teu caso. Obrigada. Super bafejado pela sorte e, portanto, não ia deixar escapar esta oportunidade. Portanto, digamos que tu fizeste-me um favor em ter... Fizeste-me um favor, não é bem o termo, mas correspondeste à minha... Eu empurrei-te para seres muito rápido. No início eu estava com muita pressa de voltar às salas de reuniões, porque efetivamente quando nós estamos nesta vida de networker e quando nós gostamos, e genuinamente gostamos, e eu gosto muito, de fazer esta ligação entre empresários e a recomendação. Quando nós falamos em networking, acho que se fala muito em reuniões e apresentarmos a nós próprios, mas essa não é de facto a raiz do networking. A raiz do networking é de facto ligar pessoas umas às outras, sendo que nós somos o terceiro elemento. E, portanto, eu já faço isso há muito tempo, e tu também fazes isso há muito, muito tempo. Tu foste networker notável imensas vezes, eu também fui algumas, mas é de facto interessante nós colocarmos nessa terceira posição e conseguirmos olhar para o grupo e perceber que a pessoa A pode interagir tão bem com a pessoa B, eles precisam tanto um do outro, que é quase só apresentá-los e colocá-los no mesmo plano e dizer assim, olha, falem com o outro, porque vocês têm imenso a ganhar em falar um com o outro. E, portanto, eu estava com muita pressa de voltar às salas por isso. Sabes que eu tenho amigos que às vezes me telefonam para perguntar se eu conheço alguém de determinada área porque precisam de ajuda. E, de facto, este grupo tem sido um apoio enorme também para ajudar essas pessoas que estão fora do nosso universo BNI, mas que percebem e sabem que nós estamos cá e que, portanto, também nos pedem algum apoio nesse sentido. E isto é tão simplesmente sermos úteis, tornarmos-nos úteis. Também sentes isso em termos de networking? Sem dúvida que sim. Gostaria só de complementar o que tu estiveste a dizer. Desculpa. Não, complementar porquê? Porque esta questão das reuniões e de alguma estrutura que existe é a forma de dar cimento a esta vontade de entreajuda. A entreajuda, quando não é organizada, o que acontece é que depois se esfuma ou torna-se pouco eficaz. E, portanto, o facto de haver alguma estrutura, nomeadamente as reuniões regulares, nomeadamente o facto de haver um grupo onde há membros, onde há compromisso. Esta questão do compromisso é muito importante, porque nós podemos ter todos muito boa vontade de ajudar os outros, mas quando não assumimos os compromissos muito claros, um compromisso muito claro de ajudar os outros com determinada cadência, com determinado ritmo, o que acontece é que ajudamos quando podemos, ajudamos quando conseguimos, e às vezes o que conseguimos é muito inferior àquilo que de facto podíamos conseguir. Portanto, quando assumimos compromissos, aquilo que conseguimos é muito maior. E a grande força desta organização de networking é existirem algumas regras e alguma estrutura. Obviamente que essas regras e essa estrutura devem ser usadas da melhor maneira para agregar pessoas, como tu disseste. Não faz sentido estarmos agarrados a regras só pelas regras. E o BNI Mundo não é o único, mas é um exemplo muito forte, onde seguimos as regras do que está estabelecido quanto a compromisso, quanto a regularidade das reuniões. Cumprimos as diretrizes do BNI Lisboa e do BNI Portugal e do BNI Global também, obviamente. Mas queremos cumprir de uma maneira que seja o mais próxima do natural das pessoas possível. E eu acho que é esse o nosso segredo. É o segredo de termos chegado a 20 membros em menos de um ano, de termos sido lançados em 9 meses e de estarmos a caminho do propósito do BNI Mundo, que é ser um grupo muito maior. E não é só por ser muito maior, é porque com um grupo muito maior temos muito maior capacidade de gerar negócios, porque interagimos regularmente uns com os outros. Se formos 20, temos algumas oportunidades de interação, mas se formos mais, se formos 50, que é o nosso objetivo vamos lá ver, o nosso objetivo desde o primeiro dia, e quando digo nosso, meu e teu também, porque tu estiveste nesta... Partilho completamente dessa visão, como sabes. Nessa definição da visão, estiveste mesmo nessa definição da visão. Ao chegarmos a 50, é exponencial. Passamos com 20 membros, conseguir por ano, e o BNI mede estas grandezas, os negócios trocados. Por ano, com 20 membros, devemos conseguir 1 milhão de euros de negócios trocados. Com 50 membros, conseguiremos mais de 5 milhões. E isto faz toda a diferença. Portanto, aumentamos 2,5 vezes em número de membros, mas aumentamos em mais de 5 vezes os negócios trocados. E isto é muito poderoso, em especial em momentos
em que a economia pode não ajudar, mas nós próprios podemos muito ajudar-nos uns aos outros e ajudar-nos a nós próprios. Leste-me o pensamento, eu ia precisamente fazer essa passagem, porque acho que nesta altura, e eu tenho dito isto muitas vezes nos últimos meses, já quase no último ano, nós estamos de facto a viver alturas que ninguém conhece, não é? Não há um histórico de como é que as pessoas reagem numa situação como esta, não é? E, portanto, isso obviamente não serve para que baixemos os braços, nem pouco mais ou menos, serve apenas para nos reinventarmos. E, portanto, esta reinvenção aqui, mesmo dentro do networking que nós fazemos e com este objetivo ambicioso que nós os dois abraçámos e toda a equipa que está connosco abraçou também e continua a abraçar diariamente, tem mesmo a ver com isso, que é as ferramentas que nós conhecíamos, da forma que nós conhecíamos, algumas delas desapareceram ou estão a desaparecer. E, portanto, nós temos que manter aquelas e afinar aquelas com tantas provas dadas. Portanto, o networking que era presencial neste momento existe via online, via ferramentas de imagem online. As salas existem na mesma, os contactos existem na mesma e os nossos negócios existem na mesma. Portanto, é continuarmos a conhecer-nos bem, é continuarmos a referenciar-nos da forma que fazemos até agora, conhecer os negócios uns dos outros é fundamental para isso. Eu sabendo, Pedro, tudo o que tu fazes e da forma como tu fazes, tenho toda a confiança quando um amigo me diz, olha, o meu negócio não está a correr como eu queria e eu preciso de apoio nisto, de eu lhe dizer, olha, eu tenho a pessoa indicadíssima para te ajudar neste momento. Fala com o Pedro Carrancho, porque ele vai te ajudar a organizar a cabeça, a organizar o negócio e a dar o passo em frente que tu precisas dar neste momento. E isto aplica-se a todos os membros do mundo e aplica-se, obviamente, ou devia aplicar-se a todos nós enquanto experiência de vida, não é? E nós já fazemos isso familiarmente e de nosso seio de amigos. No fundo, esta entreajuda é ancestral. Já não é nada que se tenha descoberto nos últimos anos ou nas últimas décadas, é ancestral, é entreajuda entre humanos. Não, o BNI tem 36 anos, não é? Sim, assim já não seria muito recente. O que o BNI descobriu foi criar uma estrutura, porque a entreajuda já existia e vai continuar a existir. Nesta incerteza que tu estavas a referir, que esta situação pandémica nos abriu no último ano, abriu-nos uma situação de incerteza, que não é bem risco. O risco é uma coisa que nós podemos medir e podemos até encontrar algumas formas de saber, não é? Isto é não saber o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, nós pessoas vamos continuar a ajudar-nos umas às outras se o quisermos fazer e se percebermos como fazer. E o BNI dá-nos uma forma simples, prática, de nos entreajudarmos de maneira organizada e também de maneira com compromisso, de maneira a que não seja de vez em quando ou quando nos lembramos. Todas as semanas temos que nos recordar que há compromisso, há contributos a dar. E essa questão leva-nos a, de facto, procurar ajudar, porque nos apresentamos também todas as semanas, procurar ajudar o que é que os outros pedem e corresponder aos pedidos. E, portanto, acho que é este o segredo do BNI Mundo em particular, que nos diz muito. Para mim é como um filho. Eu acho que isso foi muito bonito. Eu acho que há mais um segredo no BNI Mundo. Posso partilhar? Sim. Eu acho que há mais um segredo no BNI Mundo, que é a mesma energia que nos une. E isto é fundamental, nós estarmos todos na mesma página. Nós não somos todos iguais de todo. Os membros do BNI Mundo são muito variados, não só em negócio, como em personalidade, como é lógico. Mas o que é certo é que temos todos uma energia muito semelhante. E isso faz com que o grupo se tenha entrosado muito bem desde o primeiro momento. E, pelo menos até agora, tem funcionado lindamente. E é a nossa esperança que continue a funcionar desta maneira sempre e que todos os membros que se têm juntado a nós, e com certeza que se vão continuar a juntar a nós porque percebem o poder desta ferramenta, se sintam tão bem-vindos como os que já se juntaram, se têm sentido. Pelo menos é esse o feedback que nós temos. Portanto, é mesmo isso. Pedro, últimas palavras? Estamos aqui já a chegar ao fim dos nossos 15 minutos de hoje. Antes de me despedir, só dizer que é como qualquer bebê, nos primeiros tempos é preciso haver alguma proteção. E aquilo que eu tenho feito nestes primeiros 3 meses de funcionamento é precisamente dar ao mundo proteção, mas também encontrei cuidadores, ou neste caso cuidadoras, a equipa de liderança, a primeira equipa de liderança que vai estar em funções até setembro, é uma equipa que, além de ter experiência, temos a nossa presidente que está
que está aqui comigo, mas temos também uma vice-presidente experiente, que tinha também sido membro de outro grupo e que se juntou a nós logo nos primeiros dias também, e uma secretária-tesoureira, que também tinha tido uma experiência BNI anterior e que também é uma pessoa com muito espírito de entreajuda e muito espírito de ajudar os outros. Portanto, estas três senhoras, porque são senhoras, que eu consegui juntar nesta equipa de liderança, é também uma forma de eu conseguir que este grupo cresça e se reforce, porque uma criança que nos primeiros anos de vida tem boas bases físicas, boas bases psíquicas, boas bases de educação, transforma-se num adulto super forte. E é isso que queremos, que o mundo seja um grupo adulto, quando tiver 1 ano, 2, 3, 4, 5, mas que continue a ser super forte. É claro que há pessoas que vão entrar e sair, mas que este núcleo seja um núcleo de grande força para o futuro. E, portanto, então, Pedro, então coube-nos a nós hoje abrir aqui a porta, desse aí presidente, eu vou deixar aqui o repto e o convite. Dia 23 de março vamos ter a segunda talk aqui à volta do mundo. O que é que achavas de ser a nossa vice-presidente e a nossa secretária-tesoureira a estar aqui e a falarem um bocadinho também da sua experiência antes de começarmos a apresentar todos os membros? A Ana Rocha e a Nádia Blanco? Seria uma sequência natural e para marcar o ritmo e dar o mote para que todos os membros sintam que têm de estar aqui nas talks. Nem mais, toda a gente se vai apresentar. Então, muito obrigada a quem assistiu. Próximo dia 23 de março, às 14 horas, vem aqui mais uma dupla falar um bocadinho sobre o BNI Mundo e sobre a sua experiência de negócios, que é a parte mais importante. Obrigada, Pedro. Obrigada a toda a gente que assistiu e até para a semana. Obrigado ou até daqui a 15 dias. Obrigado a todas as pessoas que assistiram ou que venham a assistir. E quando quiserem visitar o BNI Mundo, já sabem, é falar ou com a Sandra, ou comigo, ou com algum membro que saibam que também é membro do BNI Mundo, que qualquer de nós pode fazer o convite. Até breve. Até breve, Pedro.